Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Amigos e amigas, é uma alegria estarmos começando mais um programa de hoje, Escola da Fé. Esse programa tem o objetivo de levar a você aquilo que está bem no coração da igreja. Há 2000 anos, o Espírito Santo vem criando um acervo no coração da igreja, através dos papas, dos santos, dos doutores, dos mártires, né? Esses gigantes que sempre nos ensinaram a riqueza da nossa fé. É isso que, a cada noite aqui, cada quinta-feira, nós queremos trazer aqui nesse programa. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante, as características da fé. Quais são as características da nossa fé? Eu tenho abordado cada semana um tema importante da nossa religião, da nossa, né? da fé católica. Hoje vamos falar um pouco da fé. Mas antes vamos rezar, pedir ao Senhor, né, que nos dê a sua graça, a sua bênção nesta noite. Nosso auditório aqui repleto hoje. Rezem comigo, pedindo a Deus que nos dê hoje a graça e bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente, segundo o mesmo Espírito, amém. Pedindo também à Virgem Maria, que nos acompanhe nesta noite com a sua intercessão materna e contínua. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E nós não podemos esquecer que a igreja tem um pai, São José, que intercede continuamente por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero saudar vocês todos que estão aqui hoje, participando ao vivo aqui do nosso programa. Temos 130 casais de Arapiraca, em Alagoas. Levante a mão. Olha que beleza. Sejam bem-vindos à Canção Nova. Você deve ter lotado um avião, né? Deve ter fretado um Boeing para chegar até aqui. São Paulo, capital. Quem é de São Paulo, levanta a mão, por favor. Rio de Janeiro. Está aí, Sorocaba, São Paulo, Mariana, Minas Gerais, Niterói, Rio de Janeiro, Jundiaí, São Paulo, a família lá atrás, Juiz de Fora, Minas Gerais, Ribeirão Preto, São Paulo, Ubatuba, São Paulo, Duque de Caxias, Rio de Janeiro e Natal, Rio Grande do Norte. Sejam todos bem-vindos, vocês de casa também, que nos acompanhem. Hoje queremos conversar então um pouco sobre as características da fé. A matéria que vai aparecer ali no plasma, você pode depois ter acesso, pode até copiar, né, no Facebook do programa, facebook.com/Escola da Fé. Pode baixar, pode usar, é para isso mesmo, tá? E nós temos aqui ainda 2 meios de comunicação conosco. Temos o e-mail do programa, escoladafé@cançãonova.com, temos o facebook.com/Escola da Fé e tem também o telefone que todo mundo já conhece, o 12 31 86 2600, ok? E eu quero também lembrar o seguinte, um aviso aqui importante sobre a TV digital. Tem gente que não consegue sintonizar a TV Canção Nova pelo sistema novo digital. Então, uma orientação aqui, você deve fazer uma busca automática de canais, ok? Para que você localize ali onde é que está o canal da Canção Nova, tá? Se os canais não forem encontrados na primeira tentativa, então reposicione a antena para encontrar a melhor posição e sintonize novamente. Agora, se você de jeito nenhum conseguir, então você pode acessar aí tv.cançãonova.com/tv-digital, ok? Aí você vai ter mais orientações ali pelo site tv.cançãonova.com/tv-digital. Graças a Deus, a Canção Nova, com a ajuda de muita gente, ajuda financeira, né? De muita gente, a Canção Nova está praticamente
digitalizando toda a televisão, o que é obrigatório, né? Senão a TV pode, inclusive, sair do ar. Graças a Deus. Olha, uma verdadeira maratona. Imagina o que é você pegar mais de 500 retransmissoras e readaptar toda para um sistema moderno, sair do analógico, entrar para o digital, muda uma porção de coisas, é muito dinheiro em jogo, né? Mas graças a Deus a Canção Nova já vem lutando há anos com a digitalização, mas está chegando aí, concluindo esse trabalho, graças a Deus. Eu quero mostrar 2 livros muito bons para vocês. Um deles é Adolescente de Quase Tudo Um Pouco. Esse livro é um trabalho feito conjunto aqui na Canção Nova por várias pessoas, tem 5 matérias minhas, 5 capítulos meus, tem do Dunga, tem de outras pessoas, um livro para adolescente, falando de tudo. Por quê? Porque o adolescente hoje, ele recebe pela internet tudo. E na escola também. Então, por exemplo, sobre namoro, esporte, profissão, esse negócio de ficar no namoro, né, entre aspas, dinheiro, Inquisição. O que foi Inquisição? Marxismo. O que é cultura marxista? Família, amizade, igreja. Olha, é um livro para adolescentes, que faz falta hoje. Muitos pais não sabem como, né, educar o seu filho. Está aqui. Saiu do forno agora, né? Não tem nem o título de um autor aqui, porque são vários autores. Cada capítulo você vai ver um autor diferente. Tem 5 capítulos que eu escrevi a pedido da pessoa que coordenou esse livro aqui. E quero mostrar um outro livro que há muito tempo eu queria publicar. Não é meu, é um livro de uma escritora, Gertrude von Lefort, uma alemã, que escreveu esse livro chamado A Última ao Cadafalso. O que é isso? O que é cadafalso? Cadafalso é a guilhotina. Ou é um local onde se coloca a guilhotina. A guilhotina foi usada na Revolução Francesa para quê? Para decapitar mais de 17 mil sacerdotes e mais de 30 mil religiosos. Esse livro conta essa história. O que foi a Revolução Francesa? E basicamente esse livro, por que o título A Última ao Cadafalso? Esse livro conta a história de 16 carmelitas enclausuradas, que foram degoladas na guilhotina, numa praça da França. Por quê? Porque a Revolução Francesa, que foi um horror de 10 anos, principalmente contra a igreja, proibiu que existissem os carmelos. E 16 irmãzinhas num Carmelo da cidade de Copenhague, perto de Paris, resistiram e ficaram, mantiveram o Carmelo. Foram todas presas, levadas para uma praça pública e todas degoladas na frente da Madre Superiora. Por isso que é chamada a última ao cadafalso. A última que foi degolada foi a Madre Superiora. E aqui a Gertrude von Lefort conta, usando um gênero literário fantástico, conta como é que foi essa história, né? Só para dar um exemplo, uma das irmãzinhas, antes de ser decapitada, falou para a Madre Superiora: Madre, a senhora me perdoe, porque eu não consegui rezar toda a liturgia das horas hoje. A Madre disse: não tem problema, minha filha, nós vamos acabar de rezar lá no céu. E foi degolada. E aí a última foi a Madre Superiora. Depois que as 15 foram decapitadas, foi a Madre, e a Madre aí deu lá uma gorjeta lá para o carrasco, disse: você abriu para nós a porta do céu. E foi ser degolada. A última ao cadafalso. Esse livro aqui é um clássico da história da Revolução Francesa. Por que eu fui buscar esse livro aí muito longe, junto com a editora Quadrante? Porque muita gente pensa que a Revolução Francesa foi uma panaceia, uma maravilha, igualdade, liberdade, fraternidade. Fraternidade? Cortaram a cabeça de mais de 17 mil padres, mais de 30 mil religiosos. Isso é fraternidade? Aqui, ó, fraternidade assim no inferno, ok? Foi um horror, um terror de 10 anos contra, principalmente a igreja, e que muita gente não conhece. Então, essa escritora Gertrude von Lefort explica isso com uma categoria impressionante. Muito bem, vamos aqui então começar a nossa conversa de hoje sobre as características da fé. Roda aí, Gabriele. Então, vamos começar do começo. As características da fé. Daí. Por que é importante isso?
São Paulo diz assim: o justo vive pela fé. Romanos 1,17. E lá na carta aos Hebreus, a gente encontra essa frase: sem fé é impossível agradar a Deus. Acabou. Se a pessoa não tem fé, não tem nada que possa agradar a Deus. Porque a fé é acreditar em Deus, colocar a sua vida na mão de Deus, viver em função daquilo que Deus ensina. Então, por isso que é importante nós conversarmos sobre isso, né? Pode passar? Então, a obediência da fé, essa expressão de São Paulo, a obediência da fé, né? A fé, está aqui, né? 3 citações sobre a fé da Bíblia. Hebreus 11:1. O que é a fé? A fé é uma posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Então a fé é você esperar aquilo, né, que você não vê, não sente, mas que você acredita. Está aí. Romanos 4:1. Abraão tornou-se o pai de todos que haveriam de crer. A igreja coloca 2 personagens especiais como exemplo de fé: Abraão e a Virgem Maria. A Virgem Maria, a serva do Senhor. A Virgem Maria por quê? Porque ela entregou a vida nas mãos de Deus. Quando o anjo disse: você vai ser mãe do Redentor. Mas como? Se eu não conheço, como é que vai ser? Porque eu não conheço um homem, não está nos meus planos ter vida, né, sexual com um homem. Não, o Espírito de Deus vai te cobrir com a sua sombra, e o ente santo que você vai conceber é o Filho de Deus. Ah, é? Então faça-se em mim segundo a tua palavra. Eis aqui a serva do Senhor. Gente, Maria sabia o que era serva. Serva é escravo. Escravo no tempo de Maria não tinha direito a nada. O escravo era vendido em praça pública, em cima de uma mesa, como você vende hoje aí um boi, um seio, entendeu? 30 moedas de prata. Ela sabia o que era uma escrava. Escrava é alguém que não era dono da sua vida. Então, eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Ela não quis saber se ela ia ver Jesus morrer na cruz, se ela ia ter que fugir para o Egito correndo para evitar Jesus ser morto por Herodes. Ela não pensou em nada. Eis aqui, faça-se em mim a tua palavra. Exemplo magnífico de fé. Um exemplo que a gente tem que imitar. A gente também tem que dizer para Deus: Senhor, eis-me aqui, o servo, a serva do Senhor. Faça-se em mim, Senhor. E acreditar que Deus é Pai. Se Deus é Pai, Jesus disse: quando o filho pede pão, o pai não dá pedra. Quando o filho pede peixe, o pai não dá serpente. Quando o filho pede ovo, o pai não dá escorpião. O pai dá o Espírito Santo àqueles que o pediram. Então, a fé é acreditar que Deus é Pai e entregar a vida na mão dele, né? E Abraão, que beleza Abraão, né? Abraão tinha 75 anos, Deus prometeu: Abraão, eu vou te dar um povo mais numeroso do que as estrelas do céu. E cadê o filho que não vinha? Abraão já tinha 75 anos, e o filho não vinha. O que Sara fez? Pegou a escrava dela e disse: Abraão, tenha um filho com a minha escrava, porque pelo menos nós vamos ter um filho. Naquela moral antiga isso era válido, não era considerado um concubinato, nem era considerado uma poligamia, não, na cultura antiga. Só que depois nasceu o Isaac, só que Abraão já tinha 100 anos, nasceu Isaac, e quando nasce Isaac, Deus quis provar a fé de Abraão até o fundo. Abraão, você vai sacrificar o Isaac. Leva Isaac no Monte Moriá. O que é o Monte Moriá? É onde está hoje Jerusalém. E você vai sacrificar o Isaac. O Isaac levou a lenha do sacrifício, e na hora de Abraão sacrificar o Isaac, o anjo segurou a mão e disse: Abraão, eu sei que você ama a Deus até o fundo da alma, porque nem o teu único filho você poupou, porque Deus tinha colocado. Pelo amor de Deus, né? Aquele filho que era o filho do qual ia nascer toda a descendência, Deus põe Abraão à prova, não para sacrificar Isaac, para saber se Abraão obedecia. Era a obediência da fé. Gente, que coisa terrível. Abraão passou na prova, e aí toda a descendência de Abraão até Jesus Cristo. Sabe,
Todo mundo que Deus chama, Ele prova primeiro. Aprenda isso, viu? Quando Deus chama alguém para o seu serviço, Deus prova. Por quê? Porque Deus quer saber se a pessoa é fiel. Se não é fiel, Deus chama outro. E cada um de nós é submetido a uma prova diferente. A minha é uma, a vocês são outra. Né? Aí então tem que resistir na fé. Vamos lá. Citação de São Paulo. Segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Também aqui uma citação do Catecismo, número 177. A fé é uma... É importante entender isso. A fé é uma adesão pessoal do homem inteiro a Deus que se revela. Então Deus se revela. Então o homem faz uma adesão, aceita. Como é que Deus se revela? Eu já fiz um programa aqui inteirinho mostrando como Deus se revela. Deus se revela pela natureza, por tudo que está fora de mim. Deus se revela pelo que está dentro de mim. A minha inteligência, liberdade, vontade, consciência, memória. E Deus se revela por Jesus Cristo. Aí a revelação máxima de Deus. Pronto. Eu aceito tudo isso. Eu faço uma adesão pessoal inteira, de corpo e alma. Ok? Ele diz aqui, ela inclui uma adesão da inteligência e da vontade. A inteligência ilumina e a vontade decide. Ok? A revelação que Deus fez de si mesmo por suas ações e por suas palavras. Deus se revela por ações e palavras. Então, eu creio. E aí, aqui outra referência. Crer tem uma dupla referência. Isso aqui é importante de entender. A pessoa e a verdade. A verdade por confiança na pessoa que atesta. Sei em quem pus a minha fé, São Paulo. Por que eu acredito? Se a fé é um negócio que eu não entendo. Ninguém entende o mistério da Santíssima Trindade. Santo Agostinho ficou quase doido querendo descobrir o mistério da Santíssima Trindade e parou, porque senão assim eu queria meio que até que enlouquecer. Ninguém entende nada do que Deus revela. Quem de nós é capaz de entender o que é um olho humano? Só para estudar um olho tem um médico especialista chamado oftalmologista, só o olho. O ouvido, tem lá o outro médico. O cérebro, então, tem uma multidão de médicos estudando o cérebro, né? Os neurologistas da neurociência, e não entende ainda. Tudo que Deus fez é insuperável. Mas por que nós temos fé e acreditamos? Então, o Catecismo ensina duas coisas. Primeiro, a verdade que é revelada. E a segundo, porque eu acredito na pessoa. Quando Jesus diz, isto é o meu corpo que é dado por vós. Quem aqui entende que a hóstia é o corpo, sangue, alma e divindade de Jesus? Quem entende isso? Deus que se faz pão. Mas por que nós acreditamos? Por que você vai à missa e você comunga compenetrado? Porque Ele disse. Aí é a pessoa, né? A pessoa que revela a verdade. Ele é Deus. Ele provou a sua divindade. Ele andou sobre as águas. Ele multiplicou pães. Ele ressuscitou. Então, Ele é Deus. E em Deus não se duvida. Eu não entendo, mas eu creio. Então, a fé é isso. Eu entendo. Mas eu creio na pessoa que revelou. Se eu chegar aqui e quiser dar uma aula de física para vocês, uma física nuclear aqui, colocar aqui, por exemplo, a equação das equações, talvez vocês não entendam. Mas vocês vão acreditar que isso é verdade? Vão, porque eu estudei física. Então, talvez você não entenda, mas você acredita por quê? Porque a pessoa estudou, ou a pessoa tem credenciais, entende? Se vem um médico aqui, dá uma aula de ginecologia aqui, eu não vou entender nada, mas eu vou acreditar que ele está certo, porque ele estudou, ele sabe o que ele está falando. Então, fé não é você entender tudo, é você dar crédito à pessoa. Algum de vocês aqui fez um exame de DNA para saber se o seu pai é seu pai? Mas por que você acredita que você é filho do seu pai? Porque é meu pai. Meu pai não mente para mim. Então eu não vou pedir o DNA dele.
e o meu para checar que ele é meu pai. Eu acredito. Isso é fé. É fé humana. Bento XVI dizia assim, é a inteligência da fé. Sem fé a gente não consegue viver. Alguém aqui examinou o pão que você comeu de manhã para ver se o pão não estava envenenado? Não? Por quê? Porque você acredita no padeiro. Se você não acreditasse no padeiro, você não comia o pão da manhã. Você ia lá fazer... Diz que eram tantos os imperadores romanos que eram assassinados, que o imperador romano chamava o cozinheiro para comer junto com ele. O cozinheiro comia primeiro, depois ele comia para ter certeza que não estava envenenado. Não tinha fé no cozinheiro. Está aí. Em frente. Vamos lá. A fé é um dom sobrenatural de Deus. Aí tem uma coisa. A fé não é só uma coisa humana, é uma coisa sobre-humana, sobrenatural. Por isso que os apóstolos pediram para Jesus, Senhor, a gente acredita, mas aumenta a nossa fé. A gente tem que pedir muito isso, viu? Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Né? Então, para crer, o homem tem necessidade dos auxílios interiores do Espírito Santo, diz o Catecismo. No parágrafo 179. A gente precisa, a fé é um dom do Espírito Santo. Principalmente a fé operativa. O que é a fé operativa? É uma fé do Padre Jonas, por exemplo. Um homem que começou com uma máquina de escrever, sem dinheiro nenhum no bolso, e montou uma canção nova inteira, que hoje gasta 30 milhões por mês. E que ele não tem esse dinheiro, ele recebe esse dinheiro todo mês de doação. Isso chama-se fé operativa. Eu acredito na providência divina. Isso é dom do Espírito Santo. Acredito que não vai faltar, acredito que vai chegar na hora certa. O que os santos tinham, por exemplo, né? Madre Teresa de Calcutá, um dia ela disse que não tinha nada para comer. E tinha lá mais de 20 doentes na casa. Daqui a pouco alguém bate na porta. Veio trazer um saco de trigo para ela. Era tudo que ela precisava para fazer o pão para dar para aquele povo comer. Essa fé operativa, né? Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, de São Paulo, a não ser no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, 3. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, eu creio que Jesus é Deus, a não ser que o Espírito Santo mova o interior da pessoa. Não é? Jesus é o autor e o realizador da nossa fé, que a leva à perfeição. Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, né? Versículo 14. Cristo, também 12, 2. Cristo, ele é o realizador da nossa fé. Cristo leva a nossa fé ao crescimento. Né? Muito bem, vamos em frente. Isso para mostrar o seguinte, nós temos que rezar e pedir a fé. A fé é algo humano, mas é algo também sobre-humano. Crer é um ato humano, consciente, livre. Você é livre, você deve acreditar conscientemente e livremente, senão não tem valor. Que corresponde à dignidade da pessoa humana. Ninguém é obrigado a acreditar. Não, a fé não tem que ser imposta, a fé tem que ser proposta. Entenderam? Porque a grande sacralidade da pessoa humana é a liberdade. Nem Deus tira a nossa liberdade. Então, ninguém pode obrigar alguém, você vai ser católico na marra. Não, eu vou te convencer da beleza da fé católica. Eu vou propor a você a fé católica. E aí você abraça se você quiser. Né? Consciente e livre. Ok? Crer é um ato da inteligência que adere à verdade, já falei isso, divina, amando da vontade movida por Deus através da graça. Uma citação de São Tomás de Aquino. Essa definição da graça é de São Tomás de Aquino. Crer é um ato da inteligência que adere à verdade divina, amando da vontade. Então entram três coisas, entra a inteligência, a verdade e a vontade, movida por Deus através da graça. Então a graça de Deus move a inteligência para que a inteligência aceite a verdade e decida pela vontade. Eu quero amar a Deus. Eu vou colocar a minha vida, porque você trabalhou com a sua inteligência, entendeu a verdade e abraçou com a vontade, auxiliado pela graça de Deus. A definição perfeita de São Tomás de Aquino. Né? Vamos em frente?
Crer é um ato eclesial, isso é muito importante. Eclesial quer dizer ato de igreja. A fé, a minha fé não é minha, nem sua. A nossa fé é da igreja. Por que tem gente que balança na fé? Ah, eu estou com dúvida de fé. Por quê? Porque você está com a sua fezinha. Se você estiver na fezona da igreja, você nunca vai balançar. A igreja nunca teve crise de fé. A igreja tem 2000 anos que reza o mesmo credo, celebra os mesmos 7 sacramentos, celebra a mesma missa, 2000 anos, e a igreja nunca teve dúvida de fé. Agora, se eu não me escorar na fé da igreja, eu balanço. Então, isso aqui, ó, a fé da igreja precede, vem antes, gera, sustenta, alimenta a nossa fé. Ok? Eu tenho que me agarrar. Aí, meus irmãos, a gente precisa conhecer a fé da igreja que está aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica. Esta é a nossa fé. Ok? Sabe? Aí a gente não balança. Se está ali, eu creio nisso e acabou. Pode o mundo inteiro falar diferente, eu vou acreditar nisso. Porque essa é a fé da igreja. A fé dos papas, a fé dos santos, a fé dos doutores, a fé daqueles que derramaram sangue por causa dela, os mártires. Esta é a minha fé, a fé da igreja, que precede, gera, sustenta, alimenta a nossa fé. A igreja é a mãe de todos os crentes. Ninguém pode ter é uma frase de São Cipriano de Cartago, lá do século III, foi mártir da igreja. Ninguém pode ter a Deus por pai que não tenha a igreja por mãe. É um santo doutor da igreja, ó, lá do terceiro século. Nós cremos em tudo que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida. Transmitida é a tradição. E que a igreja propõe a crer como divinamente revelado. Está lá no Catecismo da Igreja, parágrafo 181, 182. Então, o que a igreja nos propõe como divinamente revelado, eu creio. Por isso que a gente reza o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em Jesus Cristo. Né? É o que a igreja nos ensina. A gente abraça isso aí. Intervalo? Ok, vamos fazer o intervalo, que está na hora. Daqui a pouquinho a gente já volta para continuar aí esse assunto. Ok, de volta com o nosso programa. E eu tenho aqui um aviso importante. De 12 a 14 de outubro, está longe ainda, mas é exatamente para você poder ir preparando aí sua caravana, etc. Acampamento de cura e libertação aqui na Canção Nova. Ora, vai estar aqui, já é bem conhecido nosso, o padre Duarte Lara, que é um sacerdote português, e que é doutor em teologia e é membro da Associação Internacional dos Exorcistas. Já teve aqui o padre Lara, é um homem santo, jovem, né? Mas de muita profundidade. Também o padre Wagner Bahia, a irmã Maria Eunice, o Danilo Gesualdo, Roberto Tanos, o Ironi Spuldaro. É só gente que trabalha com cura e libertação, né? O tema é esse: meu Deus, meu libertador, em vós espero sempre. Então está aí 12 a 14 de outubro. A Canção Nova já avisa com bastante antecedência, que é porque tem que reservar pousadas, etc, né? Muito bem. E tem um telefone, o 12 31 86 26 00, para você ter informações, e também o site eventos.cançãonova.com. Aí você pode ter as informações, tá? Nesse assunto sobre a fé, eu gosto muito de mostrar os livros dos santos. Ninguém como os santos, né, tiveram tanta fé. Então, eu tenho escrito uma coleção de vida de santos, porque eu gosto muito da vida dos santos, né? São Bento, pai da Europa. Esse homem foi o responsável pela cristianização da Europa, desde que o Império Romano foi dominado pelos bárbaros, né? Vocês terem ideia, só para ter ideia do que são os beneditinos de São Bento, escuta só, eles fizeram 24 papas na igreja, 200 cardeais, 7.000 arcebispos, 15.000 bispos, 1.500 santos canonizados, 37.000 mosteiros, em 1.500 anos mais ou menos.
que São Bento é lá do ano 500, mais ou menos. Vejam o que um homem santo faz na igreja. Né? Um outro gigante que eu gosto de mostrar muito, São Felipe Neri, extraordinário São Felipe Neri, chamado de o apóstolo de Roma. E o nosso São José de Anchieta, que muita gente não sabe, é patrono do Brasil, junto com Nossa Senhora Aparecida, é copadroeiro do Brasil. José de Anchieta foi canonizado pelo Papa Francisco no ano, eu acho que 2014. Em seguida, os bispos do Brasil, a CNBB, proclamaram São José de Anchieta copadroeiro do Brasil. A vida desse homem foi fantástica, gente. O menino que chegou aqui no Brasil como seminarista com 19 anos de idade, morreu aqui no Brasil com mais de 60 anos, entregou a vida inteira na evangelização dos índios. Várias vezes ameaçado de morte, porque trabalhava com os índios antropófagos, né? Que matava a gente e comia. Anchieta viveu sérios momentos de quase morte. Ele e o nosso querido também Padre Manuel da Nóbrega, né? Vale a pena conhecer a vida dele. Esses santos são exemplos de fé. Exemplos de fé. Gente que sem nada, sem recurso, né, mudaram a face da terra. Muito bem, continuando aqui, pode passar. Uma coisa interessante, quando uma criança vai ser batizada, no ritual romano, o ministro do batismo pergunta ao catecúmeno, né? Ou o adulto que vai ser batizado, ou então quando é criança, pergunta para os pais: que pedes à igreja de Deus? E ele responde: a fé. E que te dá a fé? A vida eterna. Esse diálogo aqui é clássico, né? No batismo. O que você pede para a igreja? Eu peço a fé. E o que a fé te dá? A fé me dá a vida eterna. Está aí, sintetiza tudo, né? Por isso a igreja coloca isso no ritual do batismo de criança e de adulto também. Pode passar. Ato de fé. Desde criança eu aprendi esse ato de fé. É um ato de fé clássico que a igreja sempre ensinou a rezar, e no conteúdo dele a gente aprende muita coisa, porque você sabe que a igreja é lex credendi, lex orandi, ou seja, você acredita naquilo que você reza e você reza conforme você crê. Se você crê errado, você reza errado, entendeu? Então o ato de fé diz assim: eu creio firmemente que há um só Deus, primeira coisa, em três pessoas igualmente distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quem é Deus para mim? Essa trindade santa. Creio que o Filho de Deus se fez homem, desceu até nós, padeceu, morreu na cruz para nos salvar e ao terceiro dia ressuscitou. Ok? Agora vem a outra parte. Creio em tudo mais que crê e ensina a Santa Igreja Católica, porque Deus, verdade infalível, o revelou. E nesta fé eu quero viver e morrer. Esse é o ato de fé clássico. Eu creio na Trindade, Jesus que se encarnou, e creio em tudo aquilo que a igreja, inspirada por Deus, me ensina. E nessa fé eu quero viver e morrer. Gente, esta é a fé dos santos. Passa aí. Quer ver? Olha o que dizia Santa Teresa d'Ávila, doutora da igreja, lá contemporânea de Lutero, né, 1500 e pouco. Em tudo me sujeito ao que professa a Santa Igreja Católica Romana, em cuja fé vivo, afirmo viver e prometo viver e morrer. Santa Teresa escreveu muita coisa, né? Mas ela diz: submeto tudo à igreja. Se a igreja quiser queimar tudo, queime. Essa é a nossa fé. A fé que obedece à igreja, né? Um outro doutor da igreja, São Francisco de Sales, no qual Dom Bosco se baseou para fundar os salesianos, né? Também contemporâneo, mais ou menos, de Santa Teresa, é do século XVI. Olha o que dizia São Francisco de Sales: à igreja quero submeter para sempre meus escritos. Ele escreveu muita coisa, a vida devota, né? Filotélia, uma porção de obras, minhas ações, minhas palavras, minha vontade e meus pensamentos. Sujeito tudo à igreja, ok? Porque a igreja é assistida pelo Espírito Santo. A igreja é o corpo místico de Cristo. Cristo falou para os apóstolos na Santa Ceia, né? Eu vou mandar o Paráclito e ele ensinará a vocês toda a verdade.
promessa de Cristo que se cumpre. Ensinar-vos-á toda a verdade. Por isso que a igreja tem um credo de 2000 anos que nunca mudou. Tem os sacramentos, 7 sacramentos que nunca mudou e nunca vai mudar. Né? Nunca um papa da igreja cancelou o ensinamento de um papa anterior. E olha, são 266 papas. Por quê? Porque o Espírito Santo é que guia. E ele não se contradiz. Ele ensina sempre a verdade. Pode passar? São Leão Magno, doutor da igreja, foi papa do ano 440 até 460, aquele papa que enfrentou Átila, rei dos hunos, aquele bárbaro terrível. Você sabe que o Império Romano caiu em 476, né? Por volta do ano 450 e pouco, Átila, rei dos hunos, chegou a Roma para saquear Roma, a maior cidade do mundo. O imperador, já tinha dado no pé. Quem é que foi enfrentar o Átila? São Leão Magno. E o Átila voltou, né? Os historiadores chamam Átila de o flagelo de Deus. Quando o cavalo do homem pisava, não nascia mais grama. Tal era o horror desse homem. No entanto, Leão Magno o segurou. Um gigante. Olha o que ele dizia: não podemos, caríssimos, de modo algum, duvidar de que toda a observância cristã procede de instruções divinas, vem de Deus, e de que tudo o que a igreja recebeu como costume de devoção provém da tradição apostólica. Tudo que a igreja ensina vem dos apóstolos e do ensinamento do Espírito Santo. Isso aqui, gente, é do ano 450, tem 1600 anos. Tudo que a igreja ensina são instruções divinas, vem de Deus, né? Que ela recebeu da tradição dos apóstolos. E quem que os apóstolos receberam? De Cristo, né? Dos ensinamentos do Espírito Santo. Essa é a nossa fé, ok? Passa. A fé é necessária à salvação, né? Então, a igreja coloca isso bem claro. O próprio Senhor afirma: aquele que crer, tiver fé e for batizado, será salvo. Aquele que não crer, será condenado. Claro, aquele que não crê, aquele que foi instruído, que foi evangelizado, foi catequizado, e ele não quer saber, azar dele. A fé é necessária para a salvação. Quem crer e for batizado será salvo. Por isso que a igreja não quer que ninguém fique sem a catequese e sem o batismo. Ok? Aí São Paulo diz: se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, com a boca, você acredita e fala para os outros, e se creres em teu coração que Deus o ressuscitou, será salvo. É a prova da fé, eu creio, né? E é crendo de coração que se obtém a justiça, e é professando com palavras que se chega à salvação. Então, aquele que crê, ele manifesta a sua fé, ele professa a sua fé. Por isso que na missa, todo domingo, a gente reza o credo, eu creio, né? Em Deus Pai Todo-Poderoso. A gente professa a nossa fé. Vamos lá. Essa citação dos Atos dos Apóstolos de São Pedro é muito bonita. Atos 4:2. Não foi dado aos homens nenhum outro nome embaixo do céu no qual tenhamos salvação. Salvação só em Jesus. Então, o que é ter fé? Acreditar em Jesus. Acreditar que Ele perdoa meus pecados, porque Ele pagou diante da justiça divina os meus pecados. Por que não tem salvação fora de Jesus? Porque ninguém pagou a justiça divina, o preço do pecado da humanidade. O pecado da humanidade, gente, fere a majestade infinita de Deus. Só Deus pode pagar essa conta. Por isso que o Verbo se fez homem. Ele é Deus. Então, o sacrifício de Jesus na cruz é um sacrifício de valor infinito. Então, é capaz de reparar a ofensa infinita que o pecado da humanidade faz contra a majestade infinita de Deus. Ninguém mais. O catecismo diz assim: ainda que o homem mais santo morresse na cruz, não adiantava para salvar a humanidade. Por quê? Porque seria um sacrifício limitado, um sacrifício finito.
E a majestade de Deus é infinita, ela foi ferida, então ela foi infinitamente ferida. Quando eu acredito no Cristo, acredito na sua morte, na sua ressurreição, acredito que Ele perdoa meus pecados por isso, então eu estou salvo. É claro que a igreja coloca todo um embasamento atrás disso, nos sacramentos e etc. Né? Então, é por isso que São Pedro coloca isso. Não nos foi dado outro nome embaixo do céu, no qual nós tenhamos salvação. Né? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 13. Então, aquele que mantiver essa fé até o fim, porque a nossa fé é provada. A nossa fé é provada. Né? Quanta gente briga com o namorado e briga com Deus também. Né? Ficou doente, aí briga com Deus. Ah, não. Chova ou faça sol, com chuva ou trovoada, eu tenho que estar ali na fé em Deus, até diante da morte, de parentes, de amigos. Como dizia o velho Jó, Deus dá, Deus tira, bendito seja Deus, a vida é dele. A fé é não balançar, a fé é não duvidar, a fé é confiar em Deus, no sol ou na chuva, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza, na gordura ou na magreza, como diz o Nelson Correia. Acreditar em Deus até o fim. Pode passar. A fé não falha. Né? O que diz São Tomás de Aquino? A certeza dada pela luz divina é maior que é dada pela luz da razão natural. Ou seja, aquilo que Deus revela, aquilo que vem da luz divina, é maior do que aquilo que vem da nossa inteligência. Por isso ele fala, a fé não falha. A natureza humana pode falhar, mas Deus não falha. Ok? Uma citação bonita do cardeal Newman, que era um protestante, né? O cardeal Newman, ele era anglicano, se converteu ao catolicismo, a tal ponto que se tornou cardeal, um homem inteligentíssimo, né? Ele escreveu, 10.000 dificuldades não fazem uma única dúvida. Ou seja, quem tem fé, pode ter 10.000 dificuldades, ele não vai ter dúvida na sua fé, não vai duvidar das coisas que... Agora, eu ressalto isso, eu não balanço na fé se eu estiver ancorado na fé da igreja. Se eu estiver ancorado só em mim, aí a gente balança, mas a igreja não balança. E nós todos somos provados na fé, até os santos. Santa Teresinha do Menino Jesus, na hora da morte, tinha tentações terríveis, de que o céu não existia, mas ele se agarrava na fé da igreja. Não, existe, porque a igreja garante. Né? Vamos lá. Quem tem fé, quer compreender. Aí vem a outra parte, que é a parte humana. Né? A graça da fé abre os olhos do coração, de São Paulo aos Efésios. E Santo Agostinho diz assim, eu creio para compreender, mas compreendo para crer. O que quer dizer isso? É importante estudar. Eu creio para compreender, mas eu compreendo para crer mais ainda. Por que a gente estuda a teologia, o catecismo, tantos livros? Porque quanto mais eu estudo, eu também creio mais. Tem gente que pensa, não, eu vou estudar teologia, não, vai enfraquecer a minha fé. Não vai, não. A teologia que enfraquece a tua fé é uma teologia fraca, é uma teologia pervertida, porque a verdadeira teologia fortalece a tua fé. Claro, quem são os teólogos? Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, Santo Ambrósio, esses gigantes, não é? Acontece, há uma teologia racionalista que não reza, aí pode deixar a pessoa sem fé. Mas uma teologia espiritual, centrada, né, nos ensinamentos da igreja, olha, eu gosto de dizer que quando eu fazia meu doutorado em física, à noite eu fazia teologia. E foi a melhor coisa que eu fiz da vida, porque eu juntei a fé com a razão. Né? Duas coisas que Santo Agostinho junta aqui. Eu creio para compreender, é a fé, mas eu compreendo para crer mais ainda. Pode passar. A fé já é o começo da vida eterna. Olha que bonito.
né? Essa citação está no Catecismo. A fé é um antigozo do conhecimento que nos tornará bem-aventurados na vida futura. Então a fé já é um antigosto, né? Já é um aperitivo da vida eterna. Ok? Veremos então a Deus face a face, aí na eternidade, né? Tal como Ele é. Citação de São Paulo, citação de São João. Mas a fé já dá esse vislumbre, né, da vida eterna. Vamos lá. Fé e ciência. Aí uma coisa importante. A fé e a ciência são duas coisas que caminham juntas. Eu acabei de falar. Então essa citação aqui muito bonita do Concílio Vaticano II, da Gaudium et Spes 36, parágrafo 2º, diz assim, olha que coisa bonita. Concílio Vaticano II. Se a pesquisa metódica, pesquisa, laboratórios, cientista, em todas as ciências, proceder de maneira verdadeiramente científica, ou seja, correta, segundo as leis morais, na realidade nunca será oposta à fé. Tanto as realidades profanas quanto as da fé originam-se do mesmo Deus. Ou seja, o mesmo Deus que me deu a inteligência, me deu a vontade, é o mesmo Deus que me deu a fé. Então as duas coisas são irmãs. O próximo programa que eu vou fazer aqui, eu quero mostrar a vocês quantos padres cientistas a igreja já teve. Padres que estudaram profundamente matemática, física, química, astronomia. Basta dizer, quem é que descobriu o Big Bang? A maior descoberta da física moderna. Como é que começou o universo? Aquele ovo cósmico que foi se abrindo. Foi um padre da igreja, Georges Lemaitre, jesuíta, doutor em astrofísica, amigo do doutor Albert Einstein. Os dois davam palestras juntos. Um padre da igreja. Da igreja juntando a fé com a ciência. Né? Pode passar? A fé deve ser livre. Ninguém deve ser forçado contra a sua vontade a abraçar a fé. Eu já falei isso aqui, né? Pois o ato de fé é, por sua natureza, voluntário. Né? Deus respeita a liberdade. A gente também tem que respeitar. Claro que a gente tem que propor, com convicção, com clareza, com métodos, mas é a graça de Deus na pessoa e a pessoa que decide. A fé deve ser alimentada, está aí, ó. A fé é como uma plantinha, que você tem que colocar água, tem que colocar adubo, tem que tirar as ervas daninhas, né? Tem um provérbio chinês que diz assim, não é a erva daninha que mata a planta, é a preguiça do lavrador, que não arranca a erva daninha. Não é a erva que mata a planta, que sobe, aquela parasita que suga toda a... Não é a erva, é você, o lavrador preguiçoso, vagabundo, que não arranca a erva daninha. Depois você culpa a erva daninha, a culpa é sua, não é da erva, não. Então, a fé também é uma planta que tem que ser cuidada, com oração, com meditação, com a palavra de Deus, com os sacramentos. Aí a gente entende por que a igreja nos dá todos esses recursos. Para que a fé se fortaleça. Né? Vocês estão pensando que eu faço esse programa aqui toda quinta-feira de graça? Não é não. Todo dia, 6 horas da manhã, eu estou na igreja, fazendo a minha meia hora de adoração ao Santíssimo, assistindo a missa, e quando posso, vou à missa de tarde de novo. Rezo meu texto todo dia, rezo o ofício das horas, rezo o ofício da Imaculada, porque senão eu não fico de pé. Não fico de pé. Estou falando isso para a glória de Deus. A fé tem que ser sustentada. A fé tem que ser sustentada pela oração, pela Eucaristia, pela confissão quando você peca. Senão você não fica de pé. Porque o demônio não está atrás de quem já está mergulhado no pecado, não. O demônio está atrás de quem está na santidade. Porque quem já está mergulhado no pecado já é dele. Já está preso. Ele quer pegar você, que está ligado com Deus. E que fica falando de Deus para os outros. E que fica arrancando os outros da mão dele. É esse que ele quer pegar. Entenderam? Mas ele não pega, não. Quem está ligado na Eucaristia, quem está ligado na Virgem Maria, ele não pega, não. Pode ter certeza. Alimentá-la com a palavra de Deus. Implorar ao Senhor que a aumente.
ela deve agir pela caridade. Outra coisa que fortalece a fé, gente, a caridade. A caridade não é só dar esmola, não. Isso é muito bonito, excelente. Mas a caridade é você ajudar toda pessoa que sofre. Tem muito mais gente sofrendo hoje na alma do que no corpo. Quanta gente precisando de um ombro para chorar. Eu tenho uma mesa lá em casa redonda que eu chamo de mesa das lágrimas. Porque chega de vez em quando ali, principalmente mulher, eu já deixo uma caixinha de lenço ali, porque sei que vai chorar. Começa a falar já. Tem muita gente sofrendo. Sabe? Enxugar essas lágrimas, gente, é uma grande caridade que fortalece a nossa fé. Porque é Jesus que está sofrendo ali naquela pessoa. Então a música fala assim: onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Então a música diz assim: onde sofre o teu irmão, eu estou sofrendo nele. Onde sofre o teu irmão, eu estou... Então a caridade fortalece a fé. Ok? Né? Então, ser carregado pela esperança e estar enraizado na fé da igreja. Isso é que sustenta a nossa fé. Passa. Santo Irineu de Leão. Santo Irineu morreu no ano 200, mártir. Olha o que esse homem dizia. Esta fé que recebemos da igreja, do ano 200, nós aguardamos com cuidado, pois sem cessar, sob a ação do Espírito de Deus, à guisa de um depósito de grande preço encerrado em um vaso precioso, ela rejuvenesce e faz rejuvenescer o próprio vaso que a contém. Ou seja, a fé que você recebe, ela rejuvenesce e rejuvenesce você, ou seja, o vaso que a contém. Né? Quer dizer, essa fé da igreja vem lá de 2000 anos atrás. Passa mais um. Nós já estamos chegando no final do programa. A fé na vida do cristão. Então, aqui é o último slide que eu passo, é uma síntese que eu fiz do que algumas citações da Bíblia, né? O justo vive pela fé, Romanos 1,17. Sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11,6. Até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Acredite, tenha fé. Mateus 10,30. Tudo é possível àquele que crê, diz Jesus. Não vos preocupeis com a vossa vida, o que comereis, o que bebereis. Acredita na providência divina. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Não é? O Senhor está próximo. Tudo posso naquele que me dá força. Não é? Lançai sobre Deus as vossas preocupações, pois Ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Sabe, algumas citações que eu coletei assim, tem muito mais na Bíblia, né? Só para fechar o programa e a gente lançar realmente a nossa vida nos braços de Deus. Acabou? Então, eu quero pedir aos sacerdotes que estão em casa, diácono, que nos dê a bênção. A menos que tenha algum padre aqui, o diácono não tem? Não, normalmente não tem. Mas a bênção pode ser dada à distância, vocês sabem. Então, coloca agora a intenção de vocês. Jesus dizia para os apóstolos: prega o evangelho e cure os doentes. Até aqui nós pregamos o evangelho, né? Agora vamos pedir ao Senhor que cure os doentes, do corpo e da alma. Nós te pedimos, Senhor, depois dessa hora inteira de meditação, que o Senhor derrame sobre esse teu povo, Senhor, que sofre, a cura, Senhor, do corpo e a cura da alma, pela intercessão materna de Nossa Senhora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a vocês. Vão com Deus, que Deus os acompanhe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Muito obrigado. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.